Deus, aqui você vai ouvir testemunhos contados no Santo Culto, para a edificação da fé e para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Deixe o seu pedido de oração nos comentários e compartilhe este testemunho com outros irmãos e nos grupos, para que mais corações sejam alcançados pela palavra de Deus. Pela bondade de Deus e a sua misericórdia com a minha pobreza, com a minha alma tão pobrezinha. Eu louvo a Deus pela salvação proposta a mim e a todos, guardando sua palavra. Veremos a face de Deus como ela é. Quero agradecer a Deus pela família que Ele me deu, uma esposa, 3 filhos, tem abençoado o nosso lar e tem guardado nós, nos abençoado de forma incrível, irmãos, com milagres, com socorro, com providência. Como é a primeira vez que eu estou congregando aqui, eu quero contar uma obra, que é a obra do perdão. Eu cresci, amados irmãos, em uma família muito violenta. A minha família, irmãos, ela guerreava com outra família parente, porque era a família do meu avô com a família da minha avó. Era uma briga política. Eu sou natural da cidade de Exu, Pernambuco, e as famílias se matavam pelo poder político. E o meu pai foi assassinado, eu tinha 4 anos. E era assim, irmãos, um vinha, matava o outro, vingava, o outro vinha. E isso deu até na época Globo Repórter, que é um documentário bem antigo sobre minha família lá em Exu. E aí, irmãos, nós fomos embora. Não só perdi meu pai, como tios, como parentes, primos. E eu louvo a Deus que Deus, Ele nos acha, né? Mas Deus preparou, irmãos, uma família muito sofrida. E nessa família sofrida, nós aprendemos a conviver com o sofrimento. Minha mãe ficou viúva, ela tinha 32 anos, com 5 filhos. E nós éramos pobres, pobres, pobres. Vocês querem saber como era meu café da manhã? Nosso era chá de casca de laranja, de folha. Minha irmã mais velha tirava as folhinhas de laranja, fazia o chá e nós comíamos aqueles biscoitinhos. Era uma mãozinha assim na sacola, parece que eu estou vendo aquilo. Era uma mãozinha de biscoito para cada um dos menores e uma jarra de chá. Esse era o nosso café da manhã. Minha mãe acordava de madrugada para ir ao matadouro para aparar sangue dos animais que eram sangrados, bois, para cozinhar, e nós comíamos, irmãos, sangue cozido com arroz. Esse era o nosso café. E a janta, irmãos, minha mãe mandava nós ir para a casa dos parentes, cada um. Você vai para a casa do tio, você vai para a casa dele, para ver se a gente angariava alguma coisa. Essa foi a minha infância. E crescemos naquele ambiente tóxico, irmão, muito ruim. E o espírito de vingança entrou no meu coração, porque eu via meus tios falar, meus primos mais velhos, sobre isso. E eu queria fazer isso a todo custo. Quando eu pedi um brinquedo à minha mãe, eu lembro, ela dizia: eu não posso, meu filho, você não tem pai. Aí eu ia chorar no quarto, e aquilo me dava uma raiva. Eu dizia: é porque eu não tenho pai. Mas não tem nada não, eu vou matar esse homem. E, irmãos, minha família, ela tentou 3 vezes fazer isso, irmãos. Não se perdoa aqui que meu cinto saiu. Parece que a obra vai ser grande, viu? Peraí. Tudo na vida tem propósito. Até o cinto cair. Mas, assim, queridos, eu louvo a Deus que, mesmo doente, né, com aquela infância turbada, eu tinha algo no meu coração. Eu sei que isso, irmãos, vinha de Deus. Eu sempre tive coragem. Eu sempre fui ousado naquilo que eu queria. E eu coloquei isso no meu coração. E eu, com 17 anos, eu já tinha a minha primeira arma. Nós fizemos coleções. E Deus, como Ele é maravilhoso, irmãos, Ele nos encontra na hora certa. Hoje Deus vai encontrar aqui com alguém de forma diferente. E eu não conseguia fazer outra coisa a não ser pensar nisso.
Mas como não deu certo, eu conheci o Evangelho, Deus me chamou, e aí as pessoas, a família que perguntava: e agora? Vai fazer o quê? Agora eu perdoo, agora não dá mais para matar ninguém não, vou perdoar, mas também eu não quero nem ver. E isso era o que estava no meu coração. Eu falava que eu perdoava e não queria ver. E essa foi uma grande lição. Quantos aqui dizem: perdoa, me fez aquilo, mas não quero nem ver a cara? Perdoou não? Você não perdoou. E eu estou vendo um monte de carinha aqui que não perdoa. E assim, irmãos, Deus me ensinou de uma maneira diferente. Deus me disciplinou. Não, deixa eu dar uma palavra mais. Deus me avessou para me mostrar do lado de dentro quem eu era e a forma como eu via a obra totalmente diferente. Porque quem fala, irmãos, que perdoa e não quer ver, não entendeu o que é perdão. E essa lição foi muito dura para mim. E, irmãos, eu não tinha como fazer aquilo, porque ver não tinha como, só se eu fosse até ele. Então eu me aquietei com aquele pensamento de estar perdoado, né? Só que Deus, irmãos, ele chega um tempo que ele se encontra com cada um de nós. Bom, eu tinha um clube de dança na cidade, nunca tinha lido uma Bíblia, nunca tinha me ajoelhado, feito uma oração. Mas quando eu obedeci a Deus, que o Evangelho chegou, que Deus se apresentou para mim, uma grande prova, irmãos. Eu contratava bandas, cantores, e eu pensava que eu era feliz. Mas quando Deus mostra para nós que dinheiro, que posição, que nada disso consola, e eu entendi, hoje na sabedoria de Deus, olhando as Escrituras, eu entendo que Deus, ele nos fez, não foi com defeito, não, ele nos fez com um vazio existencial. Ele não vai deixar nada dessa terra preencher o nosso coração. Pode ser rico, pode ser famoso, pode ser quem for, e a gente vê direto essas notícias. Um ator deu tiro na cabeça, outro se suicidou. Tinha tudo menos Deus. Deus é o quebra-cabeça da alma que vive com o vazio existencial. E hoje Deus vai colocar essa pecinha nesse vazio, e você vai sair daqui preenchido e preenchida. Glória ao Senhor. Então o Senhor preencheu meu coração com a sua palavra, e de vez em quando a gente ia almoçar na casa da minha sogra. Ela era saudosa, Deus recolheu ela na pandemia, e da piedade. E após o almoço, eu lembro um dia que eu deitei no sofá da casa dela, e ela olhou para mim e falou: mas que obra bonita. Porque, irmãos, ninguém tirava uma arma da minha cintura, nem para dormir, só era debaixo do travesseiro. Tirava só para tomar banho e para guardar debaixo do travesseiro. Mas louva a Deus, a arma saiu da minha cintura e entrou aqui um canhão no meu coração. A arma mais poderosa da terra, sua palavra. E ela olhou para mim e disse: que obra bonita Deus fez em você. Deixa eu fazer uma pergunta, meu filho. Você perdoou mesmo o assassino de seu pai? Aquilo me deu um nó, irmãos. E quando falava nisso, parecia que alguém estava botando o dedo numa ferida aberta. Não, doía, eu já me dava um nó e começava a chorar. Aí ela olhou para mim e falou: perdoa não. E isso foi me incomodando. Como eu já tinha fechado o clube, fui trabalhar, irmãos, com vendas. E eu estava a 800 quilômetros da minha cidade, na capital de Alagoas, que é Maceió. Eu estava fazendo um treinamento de vendas. E terminou o trabalho, eu fiquei no relatório procurando, boca a boca, não tinha GPS, até que eu localizei a igreja. Depois voltei para a pousada, tomei banho e vim congregar. Igreja grande, sentei lá atrás e fiz minha oração. Deus, fala comigo hoje, estou tão longe de casa. E Deus, de fato, tinha um encontro marcado comigo, irmãos, naquela noite. Vocês creem que Deus marcou aqui hoje com cada um de vocês? Hoje é um grande dia. E para mim era um culto comum, só que na hora da palavra, Deus de novo mexeu com as minhas entranhas. E Deus usou do irmão e disse: entrou alguém aqui de longe, você era malvado, seu coração era perverso. É verdade. Mas eu troquei teu coração, teu pensamento, tuas vestes. E para você saber que foi Deus que te trouxe aqui, hoje Deus te diz: aquele que você queria tirar a vida, um dedo assim, eu lá atrás,
Aquele que você queria tirar a vida, Deus te trouxe aqui para dizer, vai levar para ele a vida eterna. Me diga como é que gerencia uma situação dessa, irmãos. Como é que digere isso? Como é que administra uma criança com trauma que cresceu, amadureceu, casou pensando naquilo? E como faz isso? E aí eu me desmanchei, chorei. Por quê? Irmão, se Deus tivesse falado comigo na região que eu moro, eu não acreditava, porque muitos conheciam a minha história. Deus me tira do lugar para poder mostrar, para mim não duvidar. Se tiver alguém aqui, Deus precisar tirar daqui para fazer uma obra na tua vida, Deus tira, viu? Até você entender que Ele é Deus. Foi assim comigo. E parecia que o peso do teto da igreja tinha caído sobre a minha cabeça. E eu falava, meu Deus, como pode isso? E eu sabia que era Deus que estava falando comigo. Mas eu fiquei assim com raiva de Deus, irmãos. Eu não posso mentir, Ele está vendo aqui, Ele está assistindo cada um de nós. Eu fiquei com raiva de Deus. Eu não aceitava aquilo. Por quê? Porque eu dizia, é Ele que tinha que vir, Deus. Na minha oração eu falava com Deus, aborrecido. Era Ele que tinha que vir me pedir perdão. Ele tirou meu pai de mim. O direito de eu conhecer meu pai, de eu abraçar. Irmãos, aquilo... Quando nós estamos feridos, nós queremos punir quem nos feriu. Nós queremos castigar. Quando não diz, né? Nós queremos que Deus puna, castigue, mate. Só que no reino de Deus, no mundo espiritual, quem tem que liberar perdão é quem foi ferido. Tem alguém ferido aqui que vai ter que liberar perdão para o bem da tua alma. Não foi difícil entender isso, irmãos, mas fiquei na luta. Não contei isso para meu irmão, que também já era, eu fui o primeiro, depois eu chamo ele uns 3 anos depois. E meu irmão, se eu era violento, ele era muito mais. Eu não tinha ambiente, irmãos, para tocar nesse assunto com meu irmão, sobre ele. Como ia falar sobre isso? E Deus revelou para ele num sonho. Ele falou assim, meu nome é Meton. Ele falou, Meton, Deus só vai nos abençoar quando nós for pregarmos para Dedé. Eu arrepiei quando ele falou isso. Dedé é o apelido dele. Era o apelido quando ele saiu da nossa cidade. E aí eu digo, meu irmão, sente aí que eu vou te contar uma. E aí quando ele sentou, eu digo, Deus já falou comigo há 3 anos e eu não consigo falar contigo sobre isso. Ele é muito disposto. Ele disse, então vamos agora. Eu digo, não, peraí. E fiquei, irmãos, e Deus deu sinais, Deus deu revelação. Eu pedi sinais impossíveis, Deus fez. Um dos sinais, irmãos, foi o meu irmão, esse meu irmão mais velho. Ele não acreditava na evidência de novas línguas, né? Ser batizado no Espírito com evidência de novas línguas. E isso aconteceu comigo poucos meses de crente. E ele ficava me perguntando, como é isso? O que é que tu sente? Eu digo, meu irmão, eu não consigo te explicar. Eu só sei que é uma presença de Deus, como a gente se alegra para dar glória. E eu quero louvar a Deus e vem na minha boca umas palavras diferentes. E eu não sei nem o que é que eu digo. E aí ele fez a boquinha assim e disse, acredito não. Mas é o que? Não sei te explicar. E ele era uma pessoa muito incrédula nessa parte. Ele tinha que ver, tinha que sentir. Ele não sentia isso. Ele disse que se ajoelhava e não sentia nada. E aí eu peguei, né, irmão, essa oportunidade e joguei a Deus. Eu digo, aí, tu não mandou? Se o Senhor me mandou mesmo, confirmou, agora sela ele para me ver se eu tenho que ir mesmo. Para quê, irmão? Uma semana depois, nós estávamos orando, os irmãos ali, Deus batiza ele, que eu olhei e digo, pronto, agora. Era como se Deus estivesse dizendo, e aí menino, tu vai agora ou não? Então, sempre a gente busca, tem gente aqui buscando fuga para não perdoar. Você só vai sofrer. Melhor ir logo, melhor abrir logo esse coração teu, avessar ele como Deus avessou o meu, e dizer, Senhor, eu vou lá. E perdoar. E aí tive que ir, irmãos, mas como eu ficava sempre buscando desculpa, eu comecei a pedir oração para ver se Deus fazia movimento. Pedi oração na região lá. E aí chegou no ouvido de um ancião de Salgueiro, que é um conservo nosso, um ancião. Ele me ligou para perguntar se aquele pedido de oração que tinha chegado na região dele, está a 160 quilômetros da minha cidade para dele. E aí a gente começou a pedir oração e chegou lá. E ele me ligou para saber se era verdade. Falei que sim. Aí ele disse, irmão, deixa eu ir junto, eu quero ver essa obra pessoalmente.
E aí nós fomos até a cidade dele, de Salgueiro, inclusive encontrei ele hoje na reunião. E aí ele disse: irmão, vamos lá. Saímos, irmãos, 1.200 quilômetros da nossa cidade, a cidade do homem lá. Chegando na cidade não tinha um crente, procuramos, não tinha igreja, e perguntando: não tem um crente aqui? Não, até que alguém disse: tem um casal ali que parece que são crentes. Eles fazem umas reuniões, encontramos, era irmão nosso. A obra estava iniciando na casa da irmã Ana. A cidade é Riachão das Neves, Bahia, fica 50 quilômetros de Barreira. Encontramos ela, a casinha simples, era um salãozinho de cabeleireiro dela. Ela afastava o lavadorzinho, afastava a cadeirinha, e ali botava umas cadeiras de plástico e fazia as reuniões, os irmãos vinham, enfim. Contamos para que estávamos ali naquela missão. Ela disse: eu conheço esse homem, eu conheço essa família, eu levo vocês lá. E aí fomos, né? Fomos orar primeiro. E quando fomos orar, nos ajoelhamos, fiz a oração, e quando levantamos da oração, eu olhei para meu irmão, ele estava da cor dessa parede aqui, ó, sem sangue algum, pálido. E como eu conheço meu irmão, eu digo: vai matar o homem. E aí falei para ele: ó, você vai ficar lá na esquina, o ancião vai entrar com o casal, e depois que eles entrarem, que fecharam a porta, eu vou ficar ali na áreazinha ali, ouvindo a conversa, e vou ver a hora que dá para entrar. Porque eu tinha medo de acontecer uma tragédia, né, irmãos? E a maior guerra que eu tinha, só que eu não falava isso para eles, mas a guerra que eu tinha era que o inimigo dizia que eu não ia suportar. O inimigo dizia: você não é convertido, você não perdoa, você não vai aguentar olhar para a face dele. E que luta, irmãos, que guerra, até o final, essa luta. Só que o inimigo, ele sabia o que Deus ia fazer. Por isso que ele, irmãos, quando o inimigo investe para colocar no coração do ser humano uma mágoa, é porque ele sabe que no dia que você descobrir que você tem que jogar isso fora, você vai ver a tua vida mudar 360 graus, como mudou a minha. É a luta do céu contra o inferno, lá dentro de nós. E aí eles entraram, o ancião entrou com um casal, eu fiquei ali logo na porta, ouvindo a conversa. Irmãos, pensa no arrudeio que o ancião fez. Eu acho que de 10 a 15 minutos, para mim foi uma eternidade ali em pé. Teve hora que eu parei, eu digo: meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Combate. Até que ele nos anunciou, dizendo que nós queríamos fazer uma visita àquele senhor. Disse que nós éramos crentes, que nós tínhamos enviado ele ali, ele veio de Pernambuco, para saber se ele aceitava uma visita nossa, que a gente tinha conseguido, e queria falar de Deus para ele. Claro que ele não acreditou, né? E aí ele respondeu assim, eu estava ouvindo atrás da porta a conversa, ele disse: não, quando você chegar lá no Pernambuco, diga para eles que marcam um dia que eu vou esperar eles aqui. Aí o ancião falou assim, num tom de voz mais alto, que era a hora que eu tinha que entrar. Eu entendi. E ele disse: não precisa mandar recado não, eles estão aí fora, bem forte. Como se diz, eu estou mandando um código, se não entrar agora, não entra mais não. Aí, irmãos, eu vi quando uma cadeira arrastou assim, ele ficou em pé. Ele disse: não tenho tempo não, eu vou trabalhar agora. Aí eu peguei no trinco, o inimigo falou: matou teu pai lá, você vai morrer na sala da casa dele. E aí eu pus a mão no peito, fechei os olhos e falei: Senhor Jesus, cubra-me com teu sangue. Virei o trinco, empurrei a porta, falei: a paz de Deus esteja nesse lar. Um dos sinais que eu pedi a Deus, Deus cumpriu. Do jeito que ele estava em pé, ele ficou duro, Deus paralisou ele. Eu tinha pedido isso numa oração na estrada. Eu estava numa guerra, irmãos, numa guerra. E eu pedi para o ancião parar o carro antes de nós chegar na cidade. Eu digo: irmão, para o carro. O que foi? Para o carro, por favor. Ele parou. E eu, irmãos, eu era porteiro na época. Eu peguei a mão do ancião, peguei do meu irmão, não deixei nenhum ancião abrir oração. Já abri, já nos ajoelhamos ali. Eu fiz a Deus esse pedido. E Deus, eu tenho sinal, tenho confirmação, tu falou comigo, mas o inimigo está aqui me acusando. Eu quero que tu paralise esse homem quando nós entrar naquela casa. Deus cumpriu naquela hora. O homem ficou duro ali, não teve força de sair. A mulher dele, irmãos, que era minha tia, ele era concunhado do meu pai, uma tragédia de família. E ela, irmãos, quando eu olhei a cara da minha mãe, e aí ela já correu, me agarrou, gritava: meu Deus, e chorando. E aí eu não sei, irmão, se era porque ela também não acreditava que a gente estava ali para falar de Deus, mas ela parece que ela travou meu braço assim, ó, um abraço, como se diz: daqui você não sai. Mas gritava e chorava. Aí eu fui consolando, falando para ela baixinho: minha tia, eu vim trazer paz e alegria.
Aí ela foi me soltando, aí eu fui fazendo carinho na cabeça dela. Quando ela me soltou, em prantos, aí eu olhei para ele, estava do meu lado, assim, né, olhando assim, né? E aí eu estirei a mão para ele, irmãos. Quando eu toquei na mão dele, eu falei: o senhor está bem? Irmão, quando eu toquei na mão dele, todos os demônios foram embora. Ali foi a minha cura. Eu senti, aleluia, glória a Jesus. Ali eu senti, irmãos, uma paz de espírito. Ali, antes de eu falar nada, eu senti a missão cumprida. E a minha alma teve dó da alma dele. Olha o que o inimigo faz para nós nos aproximarmos, para nós não liberar perdão. E sentei primeiro do que ele, e ele dura ali. Eu fui, dei 3 tapinhas na perna dele assim. Eu digo: o senhor, senta aí para a gente conversar. Ele sentou. Eu falei para ele: olha, Deus ama a sua alma. Se Deus não amasse, nem vivo o senhor estava mais. Ele falou: é mesmo. E aí, irmãos, ali foi uns 10 minutinhos de conversa. Meu irmão entrou, chamou ele, deu um abraço nele. Aquilo foi um momento forte. Meu irmão já tinha entrado já com orado, né? E falamos 1 hora mais ou menos para ele. Deixamos Bíblia e Nara e viemos embora. Missão cumprida, né? Pelo menos para mim. Isso foi no ano de 2000. Irmãos, passou 14 anos. 14 anos eu acordo numa madrugada com a falta de ar, minha garganta tapada, buscando ar. E aí eu ainda ia chamar minha esposa que estava dormindo. Quando eu estirei a mão, o Espírito Santo falou comigo que não era para chamar ela. Por quê, irmãos? Quando vocês conseguirem fazer isso, vocês vão ver. Quem está livre, irmãos, de mágoa e de raiva e de ódio, consegue perdoar qualquer coisinha. Nós sentimos que Deus quer nos cobrar algo. Sentimos. E aí eu ainda estirei a mão, né? Não vai resolver. Ela vai lá tribular e você que está aí não vai receber. Eu me ajoelhei e comecei a falar com Deus. Foi ali quando eu comecei a abrir as portas da consciência. Por que é que eu falo isso? Porque você pode enganar qualquer pessoa, menos a tua própria consciência. Você sabe quando é. Avisa, né? E aí eu abri a porta e fui lá na empresa. Eu digo: meu Deus, será que eu magoei algum irmão? Será que eu falei alguma coisa? Eu fiquei ali lembrando quem eu andei, quem eu falei. Não. Voltei. E aí já na hora veio a igreja. Eu falei: meu Deus, será que eu preguei alguma bobagem? Se eu preguei, eu me reconcilio, eu me retrato. E fiquei ali, irmãos, imaginando. Eu até falo isso, irmãos. Quando a Irmandade porventura veio algum homem de Deus aqui que falar alguma palavra, só tem santo e perfeito aquilo ali, ó. Mas bem-aventurado é o homem que reconhece seus próprios erros e tenta corrigir, né? E assim, amados, aquilo não me acusou. Eu também fechei aquela porta, voltei. E aí falei com Deus na oração: o que tu quer de mim, Senhor? Estou bem no meu trabalho, estou bem na igreja, estou bem com a minha esposa, estou bem com meus filhos, nada me acusa. O que tu quer de mim? Eu preguei para o assassino do meu pai. Não, eu falei isso, me desceu uma presença. E o Espírito Santo falou comigo. E eu conheço a voz de Deus, irmãos. Como a igreja sabe quando é Deus. E foi falado para mim: a obra que Deus começa, Ele termina. Volte e vá batizar o assassino de seu pai. 14 anos depois. 14 anos, Deus guardou aquilo de mim, escondeu. Para mim estava resolvido. Mas você não tem noção do tanto que eu senti aquilo. Primeiro chorei e fiquei maravilhado por Deus guardar aquilo de mim tanto tempo. E o que aconteceu, irmãos? Fiquei ali chorando de alegria. Terminou a oração, deitei, dormi o restinho da noite. Mas quando eu deitei, cadê o homem que estava com falta de ar? Já não tinha mais. E eu entendi que era Deus tocando às vezes na carne nossa para nos despertar, para a gente fazer a vontade dele. Às vezes não é para Deus, não castiga ninguém. Ele só doutrina, Ele só nos treina. E eu louvo a Deus, irmãos, que terminou a noite, pela manhã falei com a minha esposa. Ela disse: então vá. E aí, autorizado por elas, tem que ir, né? Liguei para meu irmão, convidei ele de novo, só ele convidei. E aí liguei para o ancião de Barreiras, que é regional lá, e eu até hoje não conheço ele. Ele se chama Joaquim. E isso foi em 2014, está se completando 10 anos que eu fiz essa missão.
E eu pedi autorização para fazer aquele batismo especial e contei para ele essa revelação e também a primeira ida minha lá. Ele me autorizou e aí nós fomos. Isso, quando nós chegamos naquela cidade, já tínhamos o endereço, porque fomos a primeira vez, ele estava na porta da casa, parecia que estava esperando a gente. O ambiente foi outro, entramos, já perguntei para ele, cadê minha tia? Ele disse, está lá dentro. E aí nós entramos, eu e meu irmão, estávamos de paletó e gravata, e quando ela saiu, ela disse, meu Deus, ela fez assim, meu Deus, eu tive um sonho ontem, que 2 pastores chegavam e levavam Duda embora. Eu digo, mas nós viemos carregar ele para Deus mesmo. Deus mostrou para ela, uma visão, que sinal bonito. E aí, sentaram no sofá na sala, e ali era 11 e pouco da manhã. Eu preguei até 3 horas da tarde, em pé. Eu não senti sede, não senti fome. Era uma fonte que saía de mim. E tudo que Deus me dava era assim, sobre tudo. Vocês imaginar, Deus me deu ali. Nem eu vi. Querido, vamos pausar aqui, só para contar aqui. Tem alguém que se acidentou e tem um carro atrapalhando ali. O carro é o quê? O Jeep Compass, placa FTL 4F33. Por favor, vá rapidinho ali, desobstruir o ambiente. Deus que abençoe, querido. Irmãos, e o que aconteceu? Naquele momento, irmãos, que o certo Deus nos autorizou, que chegamos lá e eu preguei esse tempo todo, eu fiz a última pergunta para ele. Falei, o senhor entendeu agora por que eu estou aqui? Ele entendi. E aí meu irmão fez a pergunta-chave. Disse, o senhor quer se batizar? Ele disse, só se for agora. Aí eu já peguei a chave do carro, vai lá pegar o tanque. Meu irmão pegou o tanque portátil. Ele, irmão, foi que me ajudou a montar o tanque. Ele foi que encheu comigo o tanque. Você precisa ver, uma casinha bem simplesinha, bem pobrezinha, irmãos. Ele ganhou, na época, foi o prefeito da cidade que mandou matar meu pai. Ele ganhou, irmãos, uma casa, um carro novo e um mercado. Quando nós chegamos lá, ele estava miserável. Um detalhe, ele estava, na época, ele estava limpando a sala dos presos na cadeia para ganhar um salário mínimo e sobreviver. Miserável. Nunca vi o diabo dar nada para ninguém. E assim, irmãos, eu pedi que ele sentasse, né? Porque eu li só uma vez, eu já tinha pregado tudo. Eu li um versículozinho onde fala de batismo. Senta aí, por favor, dentro do tanque. E ele sentou no tanque. E aí eu me ajoelhei do outro lado para fazer a oração na cabeça dele. E foi esse momento, para mim, dessas obras, foi os 2 impactos que eu tive, irmãos. A primeira vez, quando Deus falou comigo na igreja, aquilo mexeu comigo. E essa segunda, quando eu estava efetuando o batismo, eu estava orando, e no meio da oração eu ouvi Deus falar comigo. Essas mãos que queria tirar o sangue dessa vida, está passando a vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou descer a sepultura com essa imagem, irmãos, com essa cena, mas de missão cumprida, irmãos. Emergi, quando ele se levantou, estampou um rosto, um sorriso, né, no rosto. A minha tia já tinha feito um cafezinho. Sentei numa mesinha bem simplesinha, irmãos, na casa dele, do lado. Comi pão de queijo, tomei café. Quando se levantamos, eu abracei ele, beijei com o ósculo santo o meu inimigo, que agora é nosso irmão em Cristo Jesus. Por que é que você não quer perdoar o teu irmão e a tua irmã? Se Deus mandou perdoar amar nossos inimigos. Ele não disse ame os irmãos, ele disse amai vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Entenda uma coisa, amada igreja, nós não lutamos contra pessoas, são contra demônios, não contra carne e sangue. Olha o que é que o inimigo está fazendo. Vou dar um recado aqui, irmão, perdoe. Olha o que é que o inimigo está fazendo com a tua vida, te fazendo criar raiva de pessoas, de irmão, de sangue. Será que não tem gente aqui que bloqueia até família? Aleluia. Minha mãe falou isso, meu pai, meu irmão. Quer um conselho? Não foi ele, não foi ela. Tem uma palavra linda, irmãos, que inclusive essa palavra, tudo parece que, como diz Romano, né? Todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito.
palavra da minha ordenação foi a palavra que mexeu comigo, porque foi aquela que diz assim: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se a luz que há em ti são trevas, teu corpo está escuro, tenebroso. E aí, o que eu entendi dessa palavra? É a forma como nós vemos as coisas. Se o nosso olho é mau, então a gente vai atribuir nossa dor a alguém, porque nós não estávamos resolvidos espiritualmente, não estávamos com luz, não tinha perdão em nós. E aí nós pegamos o lixo, porque uma palavra fere, uma palavra tem poder, tanto ela dá vida como ela mata. E alguém que vem, irmãos, envenenado pelo outro, fala a palavra e a gente pega aquele lixo e joga dentro da gente, e aquilo adoece. Tem coração sangrando que hoje Deus vai fechar essa ferida em nome do Senhor Jesus. Você sabe o que é mágoa? Mágoa é má água, água suja dentro de você, circulando, pensamentos, lembrança, anos passam e você não consegue sair desse estado doente emocional. Hoje é o dia da tua cura. Glória a Jesus. O primeiro órgão que Deus fez foi o coração. Não tem cabeça nem nada. O coração, que quer dizer amor. E aí, em vez de nós guardarmos amor, nós vamos guardar dor, mágoa, raiva. Olha a geração que nós estamos. O povo de Deus não tem consciência. A ciência já está aí avisando para todo mundo que quem guarda mágoa vai desenvolver um câncer no corpo, em alguma parte. Aleluia. Seja livre em nome do Senhor Jesus. Perdoe. Ligue. Peça perdão se magoou. Se te magoaram, ligue e diga: eu te perdoo. E se a pessoa não quiser aceitar, você está livre. Diz que não gosta e guarda a pessoa dentro. As lembranças, parece que alguém fala, você sente dor. De novo, se reporta aquilo ali. Tira isso do teu coração. Hoje é dia de libertação, irmão. Aleluia. Deus quer dar paz. Não podemos sair daqui assim, não. Nós temos que sair daqui acertado. Precisamos sair daqui acertado. Eu sei o que eu estou dizendo. E Deus fez essa obra comigo para, primeiro, o meu bem. Porque quem libera perdão, preste atenção nisso aqui, é melhor para quem libera do que para quem é perdoado. Para mim foi melhor fazer isso. Só que a guerra, o peso que eu carregava e o inimigo que enchia aquilo na nossa cabeça com a nossa podre razão, podre justiça. Eu tenho razão. É isso que o inimigo quer. Quem colocou isso no teu coração foi o inimigo. Mas hoje você vai ficar livre em nome do Senhor Jesus. Que razão? Tem um ditadinho do meu avô, que ele não era crente não, o meu avô materno. Ele era um sábio. A minha avó era professora. Ele era tão sábio, que é dom de Deus. A minha avó deu 3 dias de aula para meu avô. Ele aprendeu ler, escrever e as 4 operações. Era o maior comerciante da minha cidade. Foi a primeira pessoa que botou um posto de gasolina. Se chamava a bomba. Que era uma bomba mesmo para... Só aquela bombinha, né? Sabedoria de Deus. E ele me disse uma coisa que hoje tem tudo a ver. Ele disse assim: meu filho, a razão é o cavalo do cão. E é verdade. Quando você se apega na sua razão, no seu direito, que fizeram isso, o inimigo, monta em você e faz da tua vida o que está acontecendo. Até hoje. Hoje o inimigo vai sair da cacunda de alguém aqui. Aleluia. Perdoe. Tira isso. Você vai ver o bem que vai te fazer. Irmãos, a minha vida mudou. Vocês não têm noção. Eu sei. E eu não sou melhor que vocês não, viu? Sou igualzinho. Como arroz, feijão, cuscuz com ovo. É preciso fazer isso. Enfrente o inimigo. E eu entendi que valentia não era usar uma arma na cintura. Era ter coragem de renunciar esse ego miserável humano, né? E fazer a vontade de Deus, enfrentar o inimigo. Crente é aquele que enfrenta o inimigo. Só que o inimigo, ele
muitas vezes está na nossa cabeça, dominando nós. Está muito claro, está tudo aqui, ó. Amor. E eu digo isso, olha. Você sempre vai lembrar disso agora. A palavra perdão e amor são sinônimos. Quem ama, perdoa. Quem perdoa, ama. Ninguém ama sem perdoar. Ninguém perdoa se não amar. Então você tem que amar. Não é que a pessoa merece, não. Não, esqueça, está tudo certo. Você vai perdoar primeiro por causa de você e de Deus, para cumprir o que o Senhor mandou. Aí você vai ver o tapa que que Deus vai dar na cara do inimigo. Porque Deus precisa mostrar para o inimigo que você é filha de Deus, que você é filho de Deus, que você perdoa. Quantas famílias estão destruídas com isso, irmão? E doeu em mim, mas a minha dor, hoje eu entendo que foi um propósito de Deus para poder curar a igreja, almas. E hoje Deus está curando aqui. E você já está aí fazendo o seu propósito. É difícil, mas você vai conseguir. Você vai exaltar. Esses microfones aqui, é uma profecia. Esses microfones aqui vai levantar homens e mulheres de Deus contando a obra do perdão. E não é para a glória minha, não. É para a glória de Deus e para a exaltação da tua própria alma. Deus vai fazer obras, irmãos. Assim, louva a Deus, irmãos, por essa grande oportunidade. E saiba de uma coisa: através do que você vai fazer, da tua ação, você vai curar outras pessoas. A glória é para Deus, irmãos. Eu tenho em relato, centenas de almas que ouviram essa obra e Deus fez outras obras. Centenas. Tá pouco, eu quero milhares. Que aonde Deus me mandar, eu vou contar essa obra para salvar aqueles que estão na beira do abismo, né? Outra coisa, Deus falou para mim: você pode ser ancião, você pode ser o que for, se você não perdoar, você não entra no céu. Tem bonzinho não, meu irmão. Deus nos confronta para que a gente se olhe. Eu me olhava e dizia: que lixo que eu sou. Quando fazemos isso, irmãos, quando fazemos isso, a gente se sente filho verdadeiramente. E o inimigo, irmão, que me acusava, que dizia que eu não era convertido, está aqui debaixo dos meus pés. É por isso que o inimigo trabalha na vida de muitos, e muitas vezes não consegue, está travado. Tem gente aqui algemada a vida, a história, bagunça, não consegue perdoar. E sabe o que acontece? Você assinou uma procuraçãozinha para o inimigo, ele está atuando na tua vida. Rasgue esse contrato, assine. Quando você libera perdão, você assina uma procuração para isso aqui, ó. Ele vai te proteger, envergonhar teu inimigo, te abençoar nessa terra. Faça isso para você ver. Rasgue a procuração do inimigo. Judiou de você até agora, você viu? Valeu a pena guardar isso? Não vale. Se eu soubesse disso antes, eu tinha perdoado bem antes. Então é assim: ele tem autorização, o inimigo, para trabalhar na vida de quem guarda mágoa. E o Senhor não está nem aí. É livre-arbítrio. Você escolheu. Meu Deus, irmão. Tá bom? Dou graças a Deus por todo o bem, por toda essa maravilha que Ele fez na minha vida, dentre muitas. E aqui quero pedir oração a todos. Amanhã estou retornando para o Pernambuco, minha cidade. Trago saudação da minha esposa, da minha comum congregação, se chama Ipubi, sertão do Pernambuco. Levarei vossas saudações com a santa paz de Deus. O horário foi embora. Vamos aqui suspender o hino e aguardar um conselho da palavra de Deus. De Deus entrou na nossa casa, no Paraná. Mamãe era benzedeira, tiradeira de terço e parteira da região. E papai trabalhava na roça e era o bate-pau da polícia. O delegado, ele era segundo delegado. E ninguém queria saber de crente, irmãos. Eu era jogador de bola, mocinho novo ainda. Mas um dia, uma nossa irmã sofreu um acidente com espinho de laranja e furou a perna dela e deu começo de tétano. E aquela família muito querida, mamãe foi lá na intenção de benzer
a irmã Flosina. Quando chegou na casa, a dona Flosina, ela estava acamada, muita febre, a perna roxa. Eu estava lá na minha casa, arrumando na minha cozinha, e Jesus mandou vir benzer a senhora. Falou, não, dona Zefinha, não precisa. Eu mandei chamar o cooperador, nosso saudoso irmão João Batista, para vir me ungir, me orar e ungir. Não, dona Flosina, eu li a Bíblia também, meus filhos lêem para mim. Eu faço a mesma cura que Jesus fazia. Eu só benzo com o Pai Nosso. Não, dona Zefinha, não precisa, dona Flosina, se a senhora quer ou não quer, eu vou fazer o que Jesus me mandou. E a mão lá em cima da cama, ela colocou as duas mãos sobre a irmã e rezou o Pai Nosso. Jesus Cristo, essa é tua filha, está aqui em cima dessa cama. E eu senti de vir aqui benzer ela. Ela tem os filhos dela para ela criar. Liberta essa mulher, da tua filha, Jesus. Quando a mamãe fez essa reza, que era a tradição, a irmã Flosina sentou na cama, eu libertou ela por completo. A irmã Flosina olhou para a mamãe e disse, dona Zefinha, a senhora para ser uma serva de Deus, só falta ser batizada. Não, dona Flosina, eu já fui batizada, eu tenho meu batistério, já fui batizada. Não, dona Zefinha, batismo de criança não está na Bíblia. Então você precisa batizar. E mamãe veio com aquilo, irmãos. Mamãe ia lavar a louça, aquela voz da irmã Flosina falava no ouvido dela. Você para ser uma serva de Deus, só pode ser batizada. Passou uma semana, eu chamou meu pai de José. Eu estou ficando doido, eu acho. Eu estou lá lavando roupa, a dona Flosina fala comigo. Você para ser uma serva de Deus, só pode ser batizada. Eu estou lá levando almoço na roça, a voz fala comigo. Eu deito, essa voz está falando comigo. Minha mãe ficou meio perturbada, irmãos. Foi na cidade, minha irmã mais velha, que é recém-casada. Lá da casa da minha irmã, ouviu um barulho de uma música. E os irmãos, o filho da irmã Flosina, tocava caringuete. Eu falei, é o filho da dona Flosina, eu vou lá na igreja dela. E me chamou minha irmã e entrou as duas pela porta da igreja pela primeira vez. Quando a mamãe entrou, que viu as irmãs cobertas com véu, os irmãos do lado, os irmãos do outro. Deus visitou minha mãe. E converteu ela naquela hora. Voltou crente para casa. No caminho falou com meu pai, José, eu achei a igreja de Deus. Se você me permitir, só eu batizar nessa igreja, tá bom. Nem que nunca mais eu piso o pé dentro dessa igreja. Mas na igreja de Deus. Meu pai olhou para ele e disse, seu velho, antes, muito mais antes, se eu fosse crente, eu aceito sem ser batizado, só que todo domingo você tem que ir na sua igreja. Irmãos, passou os 15 dias, Deus chamou a mamãe, batizou e começou a congregar. Não perdi um culto de domingo. No caminho, ele falava assim com meu pai, José, mas Deus falou hoje na boca do irmão fulano, assim, assim, assim. E foi irritando meu pai. O pai dizia, mulher, Deus não fala na boca de comedor de feijão, não. Você estava doida da cabeça, você estava doida mesmo. Agora você só fala desse Deus. Direto chega que estava se ajoelhado e com esse pano branco na cabeça. E irmão, passou questão de 20, 30 dias. O papai estava no meio de um pasto, mexendo com um gato. O céu limpo, irmão, sol estralando uma mão naquele solzão. E ele entrou e encontrou um animal, irmão caído, que estava parindo. E aquela cria encalhou naquele animal. E ele começou a olhar para o animal e disse assim, mas como é que pode um animal tão bom desse? Morrendo desse jeito? Não existe esse Deus no céu? Meu pai falava, minha mãe falava. Lá na minha velha tem uma igreja de crente e disse, Deus fala lá. Se esse Deus existe de verdade, mostra para mim alguma coisa. Eu queria ver. Se esse Deus existe, ô Deus, tu está aí no céu de verdade? Quando ele disse essa palavra, irmãos, deu um relâmpago no céu. E ele foi acompanhando os olhos com aquele relâmpago. E no meio do céu escreveu a palavra rei. Quando ele leu rei, Deus enrolou a língua dele. Batizou ele com a promessa do Espírito Santo. Aleluia. Irmãos, ele não viu, caiu de joelho. Um Levi aqui que testemunhou, conhece muito papai e mamãe, homem de fé. Caiu de joelho, irmão, se falava em língua. Quando lá para as 4 horas da tarde, que ele botou um pouquinho em si, que ele olhou, o animal estava em pé. Glória ao nome do Senhor. Em volta dele tudo quebrado, ele pular ali, sapatear ali. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Ele pensava dentro dele, agora, como que eu vou chegar em casa chorando? Minha velha vai olhar para mim e eu chorar, nunca chorei. Glória ao nome do Senhor. Para resumir, irmãos, ele ficou ali até as 5 da tarde,
Quando começou a escurecer, ele veio para casa, não queria demonstrar para minha mãe que estava chorando. Foi lá numa água, lavou bastante o rosto, entrou meio de costas para a mamãe, foi para o quarto. Minha mãe percebeu, quando ela entrou atrás, ele estava ajoelhado. O Senhor chamou na graça. Aleluia, fomos expulsos da cidade que nós vivíamos por ser crente. Era uma família muito, irmãos querida na cidade. Papai, com 4 anos de crente, Deus levantou ele para o ministério de diácono. É vivo até hoje. Está completando 92 anos. É diácono na cidade de Naviraí. Glória a Deus, aleluia. Irmão, testemunhando os irmãos. Glória a Deus. Nós vamos encerrar a liberdade. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Ele está na sua demandada, mas vou agradecer como Deus chamou nas horas do batismo. Tem muita obra para contar, mas a hora está avançada. Eu sou de Monte-Sião. A minha comum é Parque Generoso. Eu vim aqui na casa do meu filho, o Josias, para trabalhar, na segunda-feira, minha esposa, e vamos embora domingo de manhã. Nós fomos, eu tinha 20 anos quando Deus me chamou. Eu já era músico lá de fora, eu não estava tocando na banda ainda, mas fomos assistir um batismo pela primeira vez no sítio, andamos 30 quilômetros a pé, e de volta. Foi 6 da minha casa, o primeiro batismo, Deus chamou 6 da minha casa. Eu nunca tinha visto falar em batismo, não tinha assistido, por nós batizemos, comemos a Santa Ceia, e antes de eu chegar no batismo, Deus me libertou do cigarro, nunca mais fumei. Fiz 57 anos agora que Deus me chamou, 57 anos de música. Eu tenho meu instrumento que eu comprei 57 anos atrás, eu comprei até hoje um trombone. Trombone veril, antigo, estava ouvindo meu instrumento. Uma coisa incrível, que eu cuido muito bem dele, tenho muito amor por ele. E então eu estou louvando a Deus nessa noite por isso daí. Posso ficar contando obras nesses 57 anos, amanhecia contando obras de Deus aqui. Mas essa oração para mandar agora para minha esposa, muito doente, tem um diabetes muito descontrolado, muito violento. Então peço oração para toda a minha família, meus netos, minhas netas, meus filhos, minhas noras. E estou aqui contando que Deus é bom na nossa vida. Louvado seja Deus, também foi cometido da enfermidade do câncer, fez 9 anos, em 2015 eu fiz uma cirurgia, e o câncer meu era maligno, então minha esposa correu, porque eu estava falando que ele fez a cirurgia e Deus não pensou, eu não sei tomar nem comprimido até o dia de hoje, faço então eu vou dizendo que Deus é bom na minha vida. E Deus tem dado força para mim trabalhar até hoje, então a minha idade é fácil de contar, porque eu tinha 20 anos, 57 anos de crente, tenho 77 anos, ainda casado, quebreiro. Só vou contar uma obra que Deus fez na minha vida para trabalhar de dinheiro, bem rapidinho, viu? E anunciou uma coleta lá na central, e eu tinha um dinheirinho no bolso, que tempo faz muito tempo, e desde aquele dinheirinho na coleta, eu tinha que pagar um papel de luz, de água, e desde o dinheiro na coleta, fui trabalhar no hotel, trabalhar de dinheiro na época, e na hora de ir embora, meu nome me pediu umas luzes de flor, tinha muita flor, e eu pedi para a dona, que eu nunca gostei de dar nada para ninguém sem pedir. Ela falou: olha, sua neta, meu nome é Neto. O senhor não der a música que eu comprei agora, você pode dar à vontade das músicas de flor. Eu vou me apanhar de música de flor da pessoa, e ela me deu uma gorjeta, fui certinho o dinheiro que eu tinha dado na coleta, a hora do almoço eu vim em casa, peguei a bicicleta e fui lá e paguei um papel de água, e estou glorificando a Deus nessa noite. Uma outra obra bem rapidinho. Um dia o irmão ancião lá do mansão, que é o irmão Erasmo, não sei se alguém conhece, anunciou para dar uma. Está construindo um parque generoso, e ele anunciou para dar uma coleta, uma quantia de R$10 cada um, naquela época. Há muito tempo. E um dia eu levantei cedo, não tinha dinheiro, estava longe do meu pagamento, eu levantei, fiz abrir o portão lá na rua e uma notinha de R$10 assim. Eu catei, fiquei no bolso, falei: minha esposa, achei R$10 e o dinheiro que o irmão pediu para todo mundo dar R$10 cada um na coleta. E eu estou glorificando a Deus nessa noite, dessa parte. Eu não puxo meu instrumento que eu componho, que eu gosto muito de tocar em casa, toda semana, 3, 4 vezes por semana, congrego, toco. Então eu não puxo meu instrumento, porque eu não tenho preparado para congregar. Então, a próxima vez eu vou fazer meu instrumento para me glorificar o nome de Deus. Eu vou fazer tocar na casa de Deus também. Agradeço a Deus nessa noite, peço perdão irmandade, agradeço a Deus por todos. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.
Deus seja louvado. Amém. Levanto na presença do Senhor, que é muito bom, para agradecer ao Senhor pela sua bondade, pela sua misericórdia, que Ele tem tido a minha alma. E faço notória que Ele é mandado que no ano de 2007, de 16 de dezembro de 2007, eu mudei do Jardim de São Fernando para Sumaré, Parque das Nações. No ano de 92 eu me casei, morei ali, comi bastante palavra gloriosa da boca do irmão Walter Teixeira. Tenho na minha alma, guardada até hoje, a lembrança viva, falamos, quanto Deus usou daquele servo. Mas eu dou graças a Deus nesta noite, porque o Senhor permitiu eu ir agora, em 2023, o estado de Minas Gerais, na minha nação, a parte naturalidade. Estou morando ali perto de Berlândia, Praça de Minas Gerais. Convido aquele irmandade para congregar conosco, porque ali a obra é pequena, mas o amor está no coração da nossa querida irmandade. Dou graças a Deus, o irmão vai perdoar, mas eu tenho que contar essa obra. Aleluia. A irmandade fica bem na comunhão, porque é uma obra de milagre que Deus fez comigo quando eu morava no São Fernando. Eu ia contar a três, mas o Senhor oculta essa, porque essa você não pode deixar. Dou graças a Deus. Eu trabalhava ali no Herói Pomplado Hotel naquela época, e a minha filha pequenina foi no meio de Tainá. Dou graças a Deus. Ela foi internada no Dr. Mário Gatti e foi acometida da broncospasma. Ali ela não respirava, ela não sentia o ar, ela ficou numa situação tão difícil. E eu visitava ela todos os dias, passava lá, porque eu vinha trabalhar em bicicleta lá do São Fernando, no Jardim do Trevo, que está situado ali em frente, ali o shopping, o Herói Pomplado. Dou graças a Deus. E eu passava, olhava para ela e via naquela vitrine, eu via ela sorrir, e ela chorava, e ela falava, no meu coração eu sentia, papai, não aguento mais. Na minha alma eu sentia, eu falava, Senhor, faz um milagre. No momento que eu estava diante daquela vitrine, o doutor chegou em mim, cutucou, falou, pai. Falei, pois não, ele falou, a sua filha está com 60% de oxigênio no sangue, se ela chegar a 40, ela vai a óbito. A medicina não tem mais nada para fazer para sua filha. A medicina não tem mais recurso. Se você tem fé no coração e tem Deus, grave o seu Deus, porque agora é um momento. Dou graças a Deus que dali fui clamando na minha bicicleta até chegar. A nossa vai cantar o Iramito, Itamoio, tudo foi. Chegava em São Fernando, quando chegou, era uma terça-feira. Quando o senhor quer dar ordem, quer lembrar, como que eu ia lembrar que era uma terça, eu fui congregar. O senhor mandou a palavra e falou assim, a sua filha está enganada, está falando que o médico falou que se chegar a 40% de oxigênio no sangue vai a óbito. Mas amanhã eu faço um milagre, você vai glorificar o meu nome. Dou graças a Deus, porque o Senhor tomou o nosso irmão Walter Teixeira, guiado pelo Espírito Santo, pregou a palavra, voltando para o meio dos músicos e falou, irmão músico, você verás a glória de Deus na tua vida. Dou graças a Deus, querida irmandade, por quanto fui trabalhar na volta, voltei, a minha filha estava com 80% de oxigênio no sangue, hoje ela é organista, toca, canta no linha, toca cantando, que o Senhor visita, a irmandade é como a congregação dela, é no jardim, aleluia. Grande Deus, Madalena, ali em Sumaré, e o Senhor tem feito obra, tem passado prova, mas o Senhor tem mostrado presente, porque Ele mostrou que é a filha da promessa na minha vida.
Posso falar hoje que estou sozinho, não tem problema, ninguém vai ser exaltado, só o nome de Deus que merece ser exaltado. Deixei o servo levantar na frente, porque ele é muito mais velho que eu, e tem que ter o respeito aos mais velhos. O respeito e a honra. Deus dá vitória. Se você honrar o teu Deus, Ele te honrará. Mesmo se você não honrar, Ele ainda te honra. Se você deixar essa graça, a palavra de Deus tem que cumprir, porque ela não volta vazia. Então não deixe essa graça por nada. Padece, chora, estremece, grita na enfermidade, mas não deixe isso aí, porque aqui é o caminho da salvação. Aquele que nos conduz à vida eterna. Não sei bem agradecer a Deus direito. Aleluia. Sou analfabeto, não sei falar. Mas entrei nessa Campinas, me formei em refrigeração, de curso em curso. Entrei numa grande empresa, trabalhei 20 anos, não vi meus filhos crescer, fui mandado embora injustamente. E estou com uma causa na justiça, dia 10 agora de setembro. Aleluia. Colocaram 5 médicos contra um da minha parte, mas Deus é Deus, e Ele dará a vitória para mim com a oração dessa querida irmandade. O Senhor vai mostrar, o Senhor vai mudar o meu cativeiro, o nome de Deus será glorificado. Estou morando a 510 quilômetros por aqui, mas se Deus preparar, voltarei aqui. Primeira vez que congrego nessa congregação reformada, congreguei bastante na antiga, estou muito feliz. Perdoai o tempo tomado, mas dou graças ao Senhor, porque a Ele merece toda a honra e toda a glória. Não, eu vou tomar o tempo da palavra. Dou graças a Deus por tudo. Convido essa irmandade para congregar com a gente ali na cidade de Prata, na beira da rodovia 153. Quem vai para Goiânia tem que passar dentro da cidade. Não tem jeito, então não tem desculpa para dar para congregar. Nosso irmão Moisés lá do São Fernando foi em 3 carros. Missão lá, e Deus fez obra, milagre, e o nome de Deus está sendo glorificado. O nome dela do São Fernando já mudou para outras congregações, mas sempre esteve comigo e conheci ele. Desde quando eu vim para cá, dou graças a Deus por tudo, e o nome de Deus seja louvado. Amém. Irmãos, também eu agradeço a Deus. Poucas palavras. Primeiramente, pelo Senhor ter me chamado e me sustentado na sua graça também, irmão. O Senhor me chamou ainda menino, fez muita promessa em nossas vidas, na vida da minha mamãe. Nós viemos ali do Nordeste, tudo pequeno, família pobre no extremo. Deus me chamou, morava a 14 quilômetros da igreja. Eu ia para a igreja de camisa de saco e descalço, irmão. Até meus 19 anos, servi a Deus dessa forma, mas estou aqui servindo a Deus. Irmão, Deus me trouxe uma obra bem rapidinho em frente. Muitas Deus fez, irmão. 50 anos que sirvo a Deus e muitas obras lindas. Irmão, mas eu agradeço a Deus, uma obra linda que Deus fez. Tinha uma irmã que congregava com nós, irmão, e ela vivia numa cadeira de roda, a irmã Lazinha, e o esposo dela, de vez em quando eu visitava ela, falava da graça para ele. Ele era um homem bem alto, irmão. E ele falava, nunca eu quero ser crente, irmão Bato, nunca. E, irmão, mas nós estávamos sempre ali. Mas um dia aquele homem deu um derrame, irmão, que ele veio se atrofiar tudo. E, irmão, ele morava num barraquinho bem baixinho, na área verde, irmão. E uma filha dele, que morava longe, veio visitar ele, só tinha ela, e ele estava no chão para entrar no banheiro, tinha ele subido 2 degraus, para descer no quintal tinha 3 degraus. E me avisaram, irmão, que ele estava naquela situação, fui lá ver ele. Irmão, ele estava numa situação terrível, 2 dias deitado. A filha dele foi visitar ele, tentou dar banheiro com a vassoura, irmão. E não tinha como levar no banheiro. Eu fui lá com minha esposa está aqui, e eu vi ele naquela situação. Glória a Jesus. E eu falei para a irmã Lazinha, ela numa cadeira de roda, irmão, toda atrofiada também. Falei, irmã Lazinha, da manhã em diante eu venho dar banho no Caio, nós chamamos ele Caião, irmão. Ela falou, como, irmão? Não tem tempo, eu vou vir em cima. E eu ia cedo de tarde, irmão. Minha esposa preparava a comida, toalha, roupa. Glória a Jesus. Glória a Deus. E eu descia para dar banho no Caião, cheio de alegria. E eu conseguia levar ele no banheiro, irmão, porque Deus sempre me deu muita força. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu dava banho nele, irmão, passou mais ou menos, de vez em quando algum irmão me ajudava, passou mais ou menos 1 ano,
E um dia, eu estava orando a Deus para dar banho no cagando, irmão. Glória a Deus. O Senhor me visitou muito, e eu fui, estava uns quilômetros mais ou menos. Quando eu cheguei ali, irmão, era uma esquininha, eu virei, e ele estava embaixo no terreno, do lado da escada, e ele estava de costas, irmão. E eu falei, Caio, você caiu. Você machucou, Caio. Você caiu. Por que você caiu? E eu abri aquele portão e eu fui de encontro com ele. Irmão, porque quando eu era menino, moço, eu andava 14 quilômetros para congregar. Camisa de saco, descalço. Mas Deus fez promessa que eu ia ver milagre. Eu ia ver obra. E Deus deu a graça de contemplar muito, irmão. Talvez a gente até esquece. Mas quando eu cheguei no meio do quintal, irmão, era uma casinha de fundo. Aquele homem levantou, glória a Deus. Deus veio a meu encontro, me abraçou. Falou, não basta, Deus me libertou. Glória a Deus. Agora em diante eu sou crente, eu vou servir a Deus. Glória a Deus. Eu chamo ele, ele levou fora, não está aqui hoje. Glória a Deus. Deus fez muita obra semelhante a essa. Todo mundo aqui praticamente me conhece, irmão. Né? Só aquele pertinho. Mas como de Deus é a graça de congregar, quero ser portador para levar a salvação dos irmãos para a paz de Deus. Amém. Agradeço a Deus pela essa força, Deus seja louvado. Amém. E encerrada a liberdade dos testemunhos, irmãos. Os nossos irmãos pediu para anunciar, sábado, né, irmão? Sábado, os irmãos vão jogar uma terra aqui na grama, irmão. Precisa pelo menos de 6 irmãos. 6 irmãos para ajudar a espalhar a terra aí, irmão. Tá bom? Os irmãos que Deus preparar, principalmente os irmãos mais novos, né? Tem bastante força, disposição. Vem, irmão. Vem aí, as nossas recompensas vêm de Deus. Hoje, irmão, estou com 65 anos, no caminho dos 66. Mas comigo não tem rosto na obra de Deus. Até hoje eu trabalho, irmão, em construção. E tem uma coisa, chegou, se tiver bitoneira, maravilha. Se não tiver, enxada cai em cima. Glória a Deus. Não fica sem construir, esperando bitoneira, pode esquecer, meu filho. Se não tiver, nós estamos abertos. Glória a E Deus tem Deus. abençoado, irmão. 50 anos na graça, 50 anos dentro das obras trabalhando. Glória a Deus. E aqui, irmão, posso falar com francês, os irmãos aí acompanhou. Deus deu a graça de nós entrar junto aqui e trabalhar muito. E temos prazer de qualquer obra nós estar juntos. Então, irmão, quando você anuncia um trabalho na obra de Deus, esforça por isso. Glória a Deus. Irmão, nós não vamos cantar o hino, irmão. O horário já está... Às 8 horas, os irmãos estão pedindo para chegar. 8 horas. Vai ter um café, irmão? Vai ter um cafezinho. Se vocês enrolar um pouquinho, sai então o almoço, hein? Glória a Deus. Pronto, meu Senhor. Ah, é verdade. Sábado tem batismo às 18h30. Nosso irmão Eliezer de Guerra, Deus vai dar a graça dele estar atendendo esse batismo. Batismo é coisa linda, irmão. Se talvez tenha alguém aqui que sempre já sentiu Deus chamando, não perca tempo. Deus deu a graça de batizar um senhor, irmão. Irmão, me chamaram na pandemia, ficou para mim e falou, não basta. Tem um irmão aqui, é outro barco. Tem um irmão aqui, que ele congrega há 10 anos. A pandemia pegou ele, está batendo dentro um no outro, de febre. Já, os médicos já mandou para casa que não tem jeito. E falou, não, eu estou com pressão alta. O outro estava com a diabetes alta. Falou para mim, não tem jeito de batizar esse irmão para nós. Eu falei, não, aí, meu filho. Uma época brava da pandemia, não. Mas eu falei, eu já sou batizado. Se Deus me levar, eu estou esperando o céu. Vamos batizar quem quer fazer. Glória a Deus. Deus preparou, irmão. Cheguei lá com os 3 irmãos. Abri, tinha um pouquinho de palavra, irmão, cantamuíno, e fui lá para o tanque, a água gelada, porque não tinha jeito de esquentar, e o irmão queria de qualquer jeito ser batizado. Deus deu a graça, batizei ele. Deus todo liberto e Deus libertou ele também. Então, irmão, batismo é coisa santa. Permanecemos nesta comunhão, aguardando o conselho da palavra. Deus seja louvado, irmão. Amém.